Boa noite, pessoal. Como todos devem ter visto, né, e ainda algumas publicações, não só da igreja, mas de vários lugares, vários órgãos, né? Esse mês está se encerrando o Setembro Amarelo. E a igreja fez várias publicações, né? Toda semana, um profissional da área da psicologia, quem trabalha com esse tema, né, de saúde mental, tem trazido grandes contribuições para que a gente abordasse o tema sobre o suicídio, ansiedade, a saúde mental de um modo geral. E nós, como igreja, a gente se importa com as pessoas, a gente não se importa somente com a espiritualidade, a gente se importa com o bem-estar da pessoa. Então, por isso que a Igreja Batista Aliança Eterna, através da associação, né, ao qual eu sou membra, a gente resolveu trabalhar esse tema. E hoje eu estou com esse ilustre casal aqui, que eu admiro bastante. Eu vou ler o currículo deles. Eu falei, nossa, gente, eu estava lendo aqui e eu falei, onde vocês arrumam tempo para descansar? Porque vocês são, olha, multiprofissionais. Então eu vou ler do Heitor. O Heitor, ele é engenheiro com atuação há mais de 20 anos no setor corporativo, na área comercial. Atua como consultor financeiro e imobiliário desde 2014. Sendo que nos 2 últimos anos, seu trabalho é focado em levar para as empresas e para os seus colaboradores técnicas do Mindfulness. É meio difícil, eu não sei. Mindfulness. Olha, tá vendo? Eu não sei nada de inglês, viu, gente? São técnicas, né, para que as pessoas aprendam a lidar e gerenciar suas emoções. Ele é facilitador dos cursos da Universidade da Família e também diretor financeiro do Grupo de Apoio à Adoção de Jundiaí, que é o GAA Semente. Esse é o Heitor, que é esposo da Vanilde. Bom, a Vanilde, a Van Evaristo, ela é psicóloga clínica, era neurocientista, supervisora e orientadora da área de psicologia, graduada pela Universidade de São Francisco há 17 anos. Atua nas áreas sistêmicas da dependência química e transtornos alimentares, desde 2013. É facilitadora dos cursos da Universidade da Família, coordenadora do setor de psicologia, do Grupo de Apoio à Adoção de Jundiaí, o GAA Semente. Olha, eu quero dizer para vocês que foi uma negociação para achar um horário na agenda desses dois. E a gente está negociando, ela fala, deixa no final para encerramento. Então, nessa noite, a gente está encerrando o Setembro Amarelo. Eu creio que eles vão trazer grandes contribuições para que a gente fale desse tema, que é um tema complexo, é um tema que tem muito pouco divulgado e tem muitos mitos, né, falar sobre as emoções. E eu gostaria que a Vanilde falasse um pouco desse tema, que é as emoções, como trabalhar as emoções, como esse tema faz parte da nossa vida. Porque eu estava pensando aqui, o ser humano já nasce com as emoções, né? Qual a nossa primeira coisa que a gente faz? Chorar quando a gente nasce, não é verdade? A gente chora por vários motivos. O bebê chora porque está com fome, porque ele quer o afeto da mãe. Então, eu acho que é um tema, assim, muito bom. Eu amei esse tema. Então, eu gostaria que a Vanilde falasse um pouco desse tema para a gente. Boa noite, Vanilde. Muito bem-vinda, viu? É um prazer falar com você, viu? Boa noite, Ruth. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Como você disse, a gente acaba fazendo muitas coisas mesmo, né? Até entendendo-nos como instrumentos de Deus na vida das pessoas. Nós nos colocamos à disposição mesmo. Então, além do nosso trabalho, nós temos também bastante trabalho voluntário, que é esse trabalho que a gente faz no GAA Semente, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Jundiaí, e também o grupo como facilitadores na Universidade da Família, UDF. Falar sobre emoções é a paixão da minha vida. Eu gosto muito e eu sempre digo até aos meus pacientes, eu sempre começo todo o tratamento fazendo muita psicoeducação. Eu sempre digo que para as coisas
para nós conseguirmos utilizarmos de técnicas para o nosso tratamento, nós precisamos primeiro entender o significado de tudo, como tudo funciona. As coisas têm que fazer sentido, né? Você bem colocado por você, nós nascemos com as nossas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Algumas emoções, elas são, desde muito cedo, a fala das pessoas, a nossa família, pai, mãe, as pessoas da sociedade, acaba aqui fazendo com que nós criemos muitas crenças negativas, como, por exemplo, a tristeza e a raiva, né? Normalmente, quando a pessoa está em alguma fala e às vezes eu questiono, você sentiu raiva? E aí a pessoa fala, não, raiva não. Raiva, é muito feio sentir raiva. Não, eu só fiquei chateado. Raiva não. E aí, né, onde eu começo todo esse trabalho de psicoeducação a respeito da raiva. A raiva é uma emoção extremamente importante. A raiva nos impulsiona, por exemplo, na prática de atividade física, principalmente dentro das artes marciais, né? A gente traz toda a energia da raiva para o centro do corpo para que isso nos gere força, né? A força do nosso corpo precisa ser gerada por meio da raiva, né? Se eu vou correr de um cachorro raivoso, eu preciso estar, né, com o meu corpo funcionando, preciso estar motivado pela raiva, pelo medo, né? O medo é uma emoção primária. A gente tem algumas emoções que é chamado de emoções primárias, emoções primitivas. O medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o nojo. São emoções, inclusive, responsáveis pela nossa sobrevivência, né? Algumas dessas emoções, se não fossem elas, nós não estaríamos aqui hoje, né? O que me faz não saltar do alto de um prédio? O medo, né? Eu sei que se eu saltar do alto do prédio, eu vou me estatelar lá embaixo e vou morrer. Então, eu sei disso, eu tenho medo, né? A tristeza, ela é responsável. Eu falo que quando a gente está triste, a gente está fechado para balanço, né? E a tristeza, eu ouso dizer que, na minha opinião, a tristeza é a emoção mais importante que existe. É no momento que a gente está triste que a gente busca ajuda. É no momento que a gente está triste que a gente para pensar na vida. Ninguém para pensar na vida quando está feliz da vida, né? Se está tudo bem, se está tudo dando certo, você não para se avaliar. Agora, quando você está triste, você avalia seu comportamento, avalia sua vida. E é nesse momento que nós mudamos, né? Quando nós avaliamos e percebemos que aquilo não está ok. Então, assim, não existe emoção ruim, não existe emoção boa, todas as emoções são boas, né? Todas as emoções são boas, todas as emoções ocupam um lugar naquilo que está acontecendo na minha vida. Então, eu preciso primeiro saber reconhecer qual emoção eu estou sentindo em determinado momento, dar nome a isso, né? E aí, como que eu vou lidar com isso, né? Cada emoção, ela tá ali, ela tá me trazendo uma mensagem. Então, primeiro eu vou identificar que mensagem essa emoção está me trazendo. O que está acontecendo comigo nesse momento? Qual é a mensagem? No caso da tristeza, uma perda, né? A intensidade dessa tristeza vai depender de quanto essa perda é significativa para mim, né? Se bateram no meu carro, eu vou ficar triste, posso ficar com raiva também, né? Se a pessoa bater no meu carro e fugir, eu vou ficar com raiva pelo dano e porque a pessoa fugiu, né? E vou ficar triste porque vou ter que investir um dinheiro ali para consertar meu carro, né? Então, qual a ação envolvida nisso? Primeiro, identificar, estou triste, estou com raiva, bateram no meu carro, a outra pessoa fugiu, né? Agora eu vou ter que arcar com um prejuízo, vou ter que investir um dinheiro aqui para consertar isso. Essa é a ação, o que eu vou ter que fazer neste caso, né? A perda de uma pessoa querida já é algo, né,
dependendo do quanto essa pessoa é importante para mim, essa dor vai ser mais forte, e aí eu preciso, se essa pessoa tinha um significado na minha vida de convivência, eu preciso aprender a viver sem a presença dessa pessoa, né? Aprender a lidar com essa tristeza que eu estou sentindo, então eu preciso parar um tempo para vivenciar esse luto, vivenciar essa perda e depois decidir o que eu vou fazer, como eu vou organizar minha vida, né? Então todas as emoções são importantes. A alegria, que é uma emoção muito desejada, né? Eu falo que as pessoas têm uma ideia de felicidade perpétua e vivem querendo ter alegria o tempo todo. Isso tem sido algo muito ruim na sociedade em que vivemos, porque as pessoas acabam mesmo direcionando para esse negócio de querer ter muitas coisas, querer ser muita coisa, e a gente vive numa sociedade atualmente do parecer muita coisa, né? Hoje eu não preciso nem ter, nem ser, o parecer tá ok, né? E aí, felicidade demais também é ruim, né? Eu sempre falo assim, aquela pessoa que tá sempre feliz, tá tudo bem, né? Você encontra com ela toda hora, ela tá feliz, bem, saltitando. Não é chato, gente, assim, que tá sempre tudo bem, sempre feliz, né? Então, todas as emoções, elas precisam estar reguladas dentro de mim. Ô, Vanilde, agora fala um pouquinho pra gente, quando é que a gente deve preocupar, por exemplo, essa tristeza, né? Você citou o caso aí bateram no meu carro, eu fiquei muito triste, depois veio a raiva. Como a gente deve se preocupar quando essa tristeza ela dura muito tempo e no caso de um luto, quanto tempo é saudável o luto? Porque eu lembro uma vez que você falou que o luto também é saudável. Uhum. Então, como a gente deve falar, nossa, instalou um gatilho aqui que esse negócio não tá legal. Quanto tempo a gente deve preocupar quando essa emoção passou do limite? E tem uma coisa também que as pessoas, eu já vi vários psicólogos falar também, que todo excesso esconde uma falta. Então, como você falou da alegria, às vezes aquela pessoa está alegre, mas ela está escondendo algum sentimento, né? Uhum. Ou então, a pessoa que está com muita raiva também, ela está escondendo algum sentimento. Então, eu queria que você falasse pra gente, quando é que a gente percebe, não tá legal, ou aquela pessoa está muito alegre, ou aquela pessoa está muito triste, como é que a gente fica assim mais atento se esses sentimentos não durar o tempo que deveria ser normal? Muito boa essa sua colocação sobre os extremos, né? Eu sempre digo assim que todo problema, todo perigo está exatamente nos extremos, né? Nem tão ao céu, nem tão à terra, existe um horizonte aqui para onde eu preciso olhar e tudo bem, de vez em quando, né? Eu lá em cima, tô super feliz, tá tudo bem, tô num período de euforia, em outro momento eu já tô mais deprê, tô mais triste, porque alguma coisa tá acontecendo ali que não tá muito legal. O normal, estar com as emoções reguladas, é mais ou menos, eu sempre dou o exemplo de um exame de eletrocardiograma, né? O exame de eletrocardiograma, ele é cheio de picos e lá embaixo, picos e lá embaixo. Então, as nossas emoções, elas devem funcionar mais ou menos assim, né? Em um dia, eu vou sentir várias emoções, porque as coisas estão acontecendo ali, e tudo bem, num momento eu tô com raiva, no outro momento acontece algo, eu fico muito triste, no outro momento acontece algo, eu fico muito feliz. Então, as emoções, elas vão flutuando assim. Quando que aí eu devo realmente me preocupar, né? Eu preciso ter um tempo de maturação dependendo o significado daquela perda, né? Se foi uma perda material, algo mais tranquilo, isso vai demorar dias, semanas, e aí se eu estou cuidando disso, elaborando isso de forma saudável, daqui a pouco isso foi resolvido, né? Eu tive ali ações no sentido de buscar soluções para isso, para resolver tal situação. Agora, quando já passa, já está durando demais e de repente eu estou negando, né? Uma pessoa que perdeu alguém,
e de repente ela tá muito bem, a gente tem que ficar um pouco atento, né? Tem que prestar um pouco mais de atenção. Peraí, essa pessoa perdeu alguém, então cadê a tristeza dela? Por que ela não está demonstrando tristeza, né? Ou eu vou contar para você que bateram no meu carro e eu conto isso dando risada, né? Tem alguma coisa estranha aí também, porque peraí, né? Aconteceu um prejuízo ali comigo, então cadê? Onde que eu tô demonstrando essa emoção? Um bom indicador é a gente prestar atenção no seguinte sentido. Às vezes a pessoa está contando algo da vida dela e parece que ela está contando a história de alguém. Eu sempre, quando em atendimento, né, a pessoa está contando alguma coisa da história dela, ela não coloca emoção naquilo. Então eu vou contar algo lá da minha infância, que foi triste. E eu conto como se eu não tivesse ficado triste com aquilo, né? Então, onde que está a emoção? Aquilo que aconteceu lá foi algo difícil. E por que que eu não consigo colocar emoção quando eu estou contando? Porque provavelmente eu guardei essa emoção lá num lugarzinho secreto, que é no nosso inconsciente, né? Não elaborei aquilo. Na psicologia, a gente usa muito o termo de ressignificar, né? Então, a gente tem que trazer à tona as nossas questões, então eu tenho que fazer essa investigação no passado, trazer à tona, e eu vou ressignificar isso, que é dar um novo significado. Para eu dar um novo significado, eu preciso falar sobre, e falar sentindo a emoção que aquilo me traz, né? Então, prestar muita atenção nesse negócio da intensidade e do tempo que está durando. E como a pessoa está lidando. A pessoa está falando sobre isso, né? Na psicologia, eu falo que, normalmente, e a gente tem um aprendizado social, de que quando algo ruim está acontecendo, eu não devo falar sobre isso, né? Então, não se fala sobre isso. Existem, basicamente, 2 tipos de família. Aquelas que não falam sobre isso, sobre os problemas, sobre as dificuldades, e aquelas que falam de qualquer jeito, em qualquer momento, sobre tudo, sobre qualquer coisa, né? Então, essas famílias que têm esse jeitão de não falar muito, vão ser aquelas pessoas que vão ter mais esse jeito de não elaborar muitas emoções. E aí, de repente, a pessoa traz algo, ela pode até trazer ali mesmo uma depressão, que já está ali, crônica, né? Que nunca foi tratada, que nunca foi diagnosticada, assim como outros transtornos mentais, TDAH, né? Os próprios transtornos de personalidade. A gente tem um transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno bem complicado, de difícil demanda, né? Ele se apresenta em várias intensidades, como numa cor, né? Um amarelo fraquinho é um border mais tranquilo, mais calmo, e um amarelo ouro é aquele border que é aquela pessoa extremamente difícil de lidar, aquela pessoa que apresenta ideações suicidas, aquela pessoa que tem as emoções extremamente flutuantes, né? Tá tudo bem, você tá conversando com ela, tá tudo bem, no momento seguinte ela já tá extremamente raivosa, extremamente irritada. Então, ter esse olhar para... Eu sempre falo que a gente tem que ter conhecimento para a gente conseguir analisar um pouco assim o que está acontecendo, principalmente no caso dos nossos filhos, né? Lembrei agora que você fez a pergunta antes, muito relacionada aos pais, eu acabei não respondendo, né? Então, como que os pais podem observar seus filhos? Exatamente perceber se o filho, principalmente na adolescência, é comum o adolescente querer ficar um pouco mais distante. Na adolescência, os amigos ocupam um lugar mais importante na nossa vida do que os nossos pais, na construção da nossa identidade. Então, assim, tudo bem eles terem um pouco isso de querer ficar afastados, né? Não querer mais ficar abraçando, mas se tá demais, peraí, acho que tem alguma coisa errada aí. E se tá demais de isolado, né? E se tá demais grudado, também tem alguma coisa errada aí. Porque o adolescente já é para ele ter na sua constituição
um pouco de noção de autonomia. Os pais já devem ir ensinando isso, né? E na adolescência isso já é para estar bem tranquilo, assim. Se aquele adolescente está dependente demais, então, peraí, né? Tá dependente demais, tá grudado demais, toda hora fica lá agarrado com os pais. Então, tem alguma coisa acontecendo aí também. E se tá isolado demais, rejeitando demais os pais, os valores familiares, né? Aí também tem alguma coisa acontecendo. Então, pai e mãe tem que ficar sempre muito atento, né? Observar. Eu falo que pai e mãe tem que ter um ouvido enorme, que escuta tudo, e os olhos enormes que veem tudo também, né? Ah, tá. Vanilde, a gente tem mais 5 minutos, porque depois eu quero ouvir um pouquinho o Cláudio Heitor. Agora, fala pra gente, eu queria que você falasse também um pouquinho da importância da espiritualidade também dos pais ensinar para os filhos essa questão, porque até acredito que eles vão entender melhor, eles têm os líderes, né, no caso de alguma, se ele frequenta algum tipo de religião, alguma coisa, eles têm os líderes com quem eles possam se abrir, os professores, né? Então, eu queria, como os pais podem procurar ajuda quando detectar isso daí? Você tem mais 5 minutos para falar. Então, vamos lá, vou tentar ser rápida. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto líderes, a gente tem que ter essa consciência, ter esse olhar, né? E tentar identificar se aquela questão que aquele jovem, aquele filho, até mesmo aquele adulto está apresentando ali, né? Que área que isso está mais apresentando o seu problema? É na área física? É na área espiritual? É na área psicológica, que é a nossa alma, né? E aí, buscar ajuda dentro da área específica, né? Os pais, eles precisam estar atentos a cuidar disso, a falar isso com os filhos. Talvez exatamente da maneira que eu falei, né? Explicando que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos a nossa parte de alma que devemos cuidar, nós temos a nossa parte de corpo que nós devemos cuidar, alimentação, atividade física, e nós temos nossa parte espiritual que precisa estar cuidada também, né? Que o nosso espírito é o que nos liga a Deus. Então a gente precisa, essas 3 partes elas precisam caminhar juntas. Senão o ser humano vai ficar capenga em alguma área se ele não estiver cuidando das 3 partes. Ok. Obrigada, Vanilda. Foi um prazer estar com você, tá? E mais uma vez quero falar, eu amo vocês, pelo trabalho que vocês fazem na igreja, né? Da Universidade da Família. Ainda tem mais 3 minutinhos, se você quiser falar um pouquinho dos cursos, né? Que tem nessas áreas aí, que pode auxiliar as famílias, pode auxiliar os jovens. Então, fique à vontade. A Universidade da Família é uma universidade mesmo, né? Lá existem vários cursos para toda a família. Então, área financeira, área de casamento, área de educação de filhos, né? Todas as áreas existem cursos específicos para tratar essa demanda. Os cursos são gratuitos, né? Eu, enquanto psicóloga, eu sempre analiso o material de lá e eu sempre digo às pessoas, esse material é extremamente bom, um conteúdo extremamente bom. É um conteúdo, por exemplo, de coisas que eu trabalho no consultório com as pessoas, tem lá no curso, um curso gratuito, a pessoa não paga nada para fazer, né? Então, eu sempre falo da importância das pessoas valorizarem isso que a gente tem de forma gratuita, disponível e por meio da nossa igreja, a IBAE, né, que apoia muitos cursos. Então, as pessoas interessadas podem entrar em contato lá com a secretária da igreja, que é a Daiane, no telefone 4817-1362. Falem com ela, podem falar que viram essa nossa live e podem fazer as perguntas que ela vai poder auxiliar no que vocês estiverem de dúvidas. Também podem entrar em contato comigo. No final, nós vamos deixar os nossos contatos. Obrigada, Vanilde. Foi um prazer, tá? Eu que agradeço. Agora, boa noite, Cláudio Heitor. É um prazer estar com você, do lado da Vanilde, né? Então, como vocês da Universidade da Família costumam falar, o Cláudio Heitor da Vanilde.
Então, eu quero que você se apresente. Você vai falar um pouco sobre um tema de emoções também, mas voltado mais para o mundo corporativo, né? Voltado assim para as emoções, como as empresas devem lidar, porque eu creio que essa live vai alcançar pessoas que trabalham por conta, pessoas que têm empresas. E o intuito da igreja é trabalhar isso com as famílias, com as empresas. E mesmo que as pessoas trabalhem em empresa, elas têm famílias também, né? Porque eles são empresários, mas também são famílias, são pais, são mães, são filhos. Então, eu gostaria de que você falava como essa ferramenta que você usa para levar para as empresas, para os colaboradores, que eu não consegui falar. Eu não sei se vai falar, porque é você que domina a técnica. Então, fica à vontade, tá? E a gente vai usar. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz, sim, Ruth, de estar aqui, podendo dividir esse aprendizado e, na realidade, aprender também com vocês, né? Porque algumas questões que você fez aí são muito interessantes, porque é isso mesmo que acontece. Inclusive, neste tema também, né, que nós estamos conversando aqui, que traz essa emoção tão acentuada em nossas vidas, que é a raiva. Porém, é uma emoção que existe muita controvérsia. Por quê? Porque existe a crença, né? O que cada um de nós aí que estamos aqui presentes, nós três presentes, e as pessoas que estão participando nesta noite conosco. Quem nunca ouviu dizer, né, quando você era criança, olha, não pode sentir raiva, não pode brigar, não pode... Sempre houve um certo não por trás dessa emoção, né? Isso é o que Engole nós... o choro, né? Oi? Engole o choro, né, gente? Eu ouvi muito isso, engole o choro. Então, assim, vem lá de criança, né? Essas questões. Então, ela é uma crença, sim. Porém, tudo que nós estamos discutindo aqui hoje vem para desmistificar isso, porque a raiva, ela é uma emoção e, principalmente, ela é uma emoção de preservação. Preservação dos nossos valores morais, dos nossos valores e ideais, assim como uma preservação dos nossos valores íntimos, né? Então, como que isso se apresenta? Muitas vezes, tem uma frase do Benjamin Franklin que eu aprendi, li e gostei muito, que fala assim: tudo que começa com raiva acaba com vergonha. Então, nós podemos avaliar de duas maneiras essa frase, né? Sim, tudo que começa com raiva acaba com vergonha, dependendo, aí esse complemento é meu, tá? Dependendo da maneira que você escolhe usar esta emoção. Porque ela é uma emoção, como a Van falou, que ela vai te impulsionar, ela vai te levar adiante em muitas situações. Mas nós temos que avaliar o quê? Qual é a escolha que eu estou fazendo em lidar com essa emoção? Você mesma comentou algo sobre suprimir, né? Você, por exemplo, engole o choro, é uma supressão da emoção, né? Da emoção qual? A raiva. E isso é muito ruim. Até num dos grupos que eu estava dirigindo sobre a prática do mindfulness, com relação à raiva e também com relação ao meio corporativo, porque você falou, o meio corporativo não quer dizer que são só as empresas, o trabalhador autônomo também, né? Por menor que seja o comércio local ou um comércio grande, ou se você é empresário e você tem funcionários, ou se você é funcionário, né? Não é autônomo, mas é funcionário de uma empresa, existe muito a questão da emoção, a raiva é muito latente. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, vivemos num mundo imperfeito e nem sempre precisamos suprimir a raiva baseado na crença, né, de que ela é ruim, não pode sentir. Agora, como que nós podemos administrar isso, né?
de uma maneira madura, de uma maneira consciente, de uma maneira clara e de uma maneira firme. Expor. Porém, neste breve contato que nós estamos tendo aqui, não vai dar para discorrer sobre tudo, mas eu posso falar de uma situação que ocorre muito, né? E que tem a ver com o meio corporativo, porque a maior parte do tempo que nós passamos em nossas vidas é desenvolvendo algum trabalho, seja ele autônomo, seja ele numa empresa, enfim, você passa a maior parte do seu tempo se relacionando com pessoas. E aí, o que acontece? Onde que a emoção raiva aparece? Baseado nessa crença aí que nós já falamos, ela pode aparecer, sim, em explosões, discussões, embates, né? Seja com um colega seu de trabalho, seja com o seu superior, seja com o seu funcionário. Porém, ela está presente nos relacionamentos como? Em demonstrações de teimosia, demonstrações de críticas, demonstrações de silêncio. Muitas vezes a pessoa silencia. Isso também é raiva. A culpa, muitas vezes você se sente culpado e você demonstra a raiva de várias maneiras, como, por exemplo, essas que eu falei. Você se silencia, você explode. Existe também as demonstrações de raiva que são suprimidas, que você também falou. Você guarda as coisas, né? Então, você não quer falar claramente num relacionamento que você está, seja ele qual for, e você acaba suprimindo. E isso vai te trazer malefícios físicos. Por quê? Dores estomacais, dores musculares, dores no maxilar, né, devido a apertamento dos dentes, bruxismo. Você vai ter perda de sono, né? Então, assim, a pessoa não dorme. Pode ser, sim, um dos motivos é a supressão da raiva. E aí você pode escolher ainda uma outra maneira, a agressão ativa, né? A agressão ativa também ela não precisa existir a agressão propriamente dita, por exemplo, um soco, uma briga. Não, a agressão ativa ocorre muitas vezes de maneira verbal e com alguns itens também da supressão, que é a crítica excessiva, que é as discussões, explosões. Não precisa chegar na agressão propriamente dita, fisicamente relacionada a essa palavra. E tem também a agressão passiva, que a pessoa ela não entra no embate, mas ela também se nega a algumas situações. Por exemplo, o seu superior manda você fazer alguma tarefa. Então, você está ali no momento seu de trabalho, você tem que realizar a tarefa. Mas aí como que você faz? Você faz com má vontade, faz, sabe, aquela sua vontade está bem pela metade, você faz bem lento o seu trabalho. Então, isso sim também é uma demonstração de raiva. E qual que é a melhor maneira de nós entendermos isso? Expressando a raiva de uma maneira assertiva. Ou seja, falando, né, claramente, num tom de voz adequado, né, que psicólogos gostam muito de se utilizar dessa palavra, e que é muito bem colocada, que é o equilíbrio. Né? Raiva é ruim? Não. Raiva me faz mal? Não. Porém, nós devemos ter um equilíbrio, porque se você tem uma raiva muito curta, né, que é o famoso pavio curto aí, qualquer coisa você explode. Ou você tem uma raiva que é prolongada, você não explode, mas fica dias sem falar com alguém, sem se relacionar com aquele colega de trabalho, ou você já sai de casa com dores estomacais, de tanta raiva que você está, porque você vai ter que encontrar aquele seu chefe ou seu superior na empresa e você não tem como evitá-lo. Então, todas estas formas, elas vão nos ajudar, né, que são escolhas, a lidar com essa emoção. Porque, mais uma vez, eu repito, é uma emoção
de preservação. Todos nós sentimos raiva, porém essa crença, né, que nos foi transmitida aí ao longo dos anos, ela pode gerar escolhas ruins, né? Porque nem sempre a raiva ela nos leva a ter comportamentos ruins. Ela nos impulsiona. Ah, e deixa eu falar para você. E, por exemplo, um superior, um empresário, alguém do meio corporativo, ele vê que aquela pessoa está meio hostil, você está falando com ela, ela parece que não está não tá nem aí, como você falou, né? Ela não quer, ela, é delegado uma atividade para ela, uma função para ela, e ela fica lá hostil. Aí o empresário fala, não, essa pessoa eu tenho que demitir porque essa pessoa não vai me trazer resultados que eu espero. Qual que é a posição de assertiva, né, de um profissional, de um superior, de um empresário? Como ele faz para lidar com essa situação? Porque, às vezes, se a pessoa é uma pessoa hostil, ela está no cantinho dela lá, talvez passe até despercebido, né? Mas se ela é uma pessoa que ela, como você falou, que a raiva é crescente e tal, ela pode até contaminar os outros colaboradores e virar uma coisa assim que fica insustentável, né? Como é que esse superior deve tratar essa situação quando ele percebe que isso daí está acontecendo com algum funcionário? Como ele deve? Como ele Olha, tratar isso? a melhor maneira ainda é a comunicação, o diálogo. Então, procurar comunicar de uma maneira clara, direta. Isso não quer dizer que precise escolher palavras ruins ou um tom de voz mais elevado e entender o que está acontecendo. Não tem outra maneira, Ruth, de lidar com as nossas emoções, sejam elas quais forem, que não seja a comunicação, o diálogo. Não tem outra maneira. Agora, uma boa dica para um empresário é levar esse funcionário, se ele realmente é um funcionário que tem um potencial, é aí que eu entro com a prática do mindfulness. Né? Fala um pouquinho para a gente. A prática do mindfulness são práticas onde nada mais é do que a atenção plena focada no presente. Porque normalmente o seu corpo, ele está aqui. O meu corpo, eu estou aqui neste momento. A Van está aqui neste momento. Você está aí do outro lado da tela neste momento. Porém, os nossos pensamentos, não necessariamente eles estão aqui. E a mente foi feita para pensar. E não necessariamente ela estará focada no presente momento onde o seu corpo está. Então, as práticas que o Mindfulness oferece, tais como, por exemplo, uma prática de respiração, ela traz a sua atenção focada no presente momento onde você está. Então, com isto, por meio destas práticas, que também não é nada mágico, as coisas não acontecem da noite para o dia, precisa, como a própria palavra diz, praticar. Né? São exercícios que trazem a nossa atenção de volta. Então, nas práticas, normalmente a gente usa alguns termos, por exemplo, se a sua mente divagou, não tem problema. A mente foi feita para pensar. Apenas traga de volta gentilmente. Né? Então, são esses exercícios e outros muito mais que nós nos fazemos valer nos grupos, nos capacitam, nos ensinam a reconhecer a maneira com que nós estamos naquele momento, onde o corpo está presente. Então, por exemplo, no caso, né? O funcionário está lá, está nervoso, está irritado com algo. Não necessariamente pode ser do trabalho, pode ser da vida pessoal dele, pode ser do trajeto, que aconteceu algo no trajeto indo para o trabalho, né? Aí o funcionário está hostil. Então, a prática do mindfulness ela é indicada para qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade,
e de qualquer situação, né, de vida. Por exemplo, se a pessoa quer buscar isso para o trabalho, para o relacionamento diário, porque ela vai enriquecer todas as atuações, né, do seu corpo e da sua mente em qualquer lugar que esteja. Ah, tá. Então, isso Então, é muito bom. então não é só no meio corporativo que essa Não, ferramenta ela funciona. Nos grupos, entre famílias. Então, é um momento que você traz para si um autoconhecimento, é isso ou não? Não é nada sim, disso? sim, sim, é isso sim. Você se reconhece diante das situações. E no caso, né, nós estamos falando aqui da emoção, da raiva, você se reconhece. Porque, por exemplo, dificilmente uma pessoa sente raiva e não altera a respiração. E também dificilmente as pessoas nunca, não podem falar que nunca ouviram a seguinte frase, né? Às vezes você está nervoso e vem alguém, ou a vovó, ou o vovô, ou papai, mamãe, ou algum colega de trabalho, ou amigo, ou esposo, ou marido, e fala: respira, que tudo vai dar certo, calma, respira, né? Você já ouviu isso alguma Sim, sim, vez? sim, sim. Então, porque na realidade é isso, né? Não que a Ah, prática do mindfulness seja somente a respiração, não, mas é um dos exercícios que traz o reconhecimento, né? A atenção focada em você, no seu corpo, naquele momento. Então, por exemplo, você está lá com o seu chefe num momento hostil, né? Ou você está com o seu funcionário num momento hostil, você respira, traz a sua mente para aquele momento e se utilizar, sim, né, da questão do você querer fazer bem ao próximo, né? Escolher de maneira saudável, fazer bem ao próximo como? Avaliando que, assim como você é imperfeito, assim como você vive no mundo imperfeito, assim como você quando criança chorou, você quando criança sorriu, aquela outra pessoa que naquele momento está hostil, por algum motivo, também é imperfeito, também vive no mundo imperfeito, também já foi criança, também já chorou, também já sorriu. Então, isso faz com que a empatia, né, diante dos relacionamentos, conhecendo o que essa emoção traz e como é o comportamento de quem está com aquela emoção alterada, esse conhecimento faz com que nós consigamos nos relacionar de uma maneira infinitamente melhor e, como a Van bem colocou, mais saudável. que legal. Igual você falou, né, que essa questão de, às vezes, você tá nervosa, com raiva, alguma coisa assim, você tem a questão do bruxismo. Eu já trabalhei em vários lugares, né? Hoje sou aposentada, continuo trabalhando ainda. Mas eu acho que eu me identifiquei essa sua fala de várias vezes passar por situações difíceis e, e eu guardar essas emoções. Às vezes eu estava com tanta raiva, sabe? De a gente não concordar daquela situação que estava vivendo, daquela situação, daquele momento, né? No meio corporativo. Eu falo, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. E eu usei muito tempo a placa do bruxismo. E hoje eu tô sempre que a minha quebrou, eu preciso ter um dentista, mandar fazer, mas eu sofro, eu sinto muita dor aqui e um cansaço. Eu me identifiquei com isso daí. Eu acho que talvez eu tenha guardado essa emoção que você me falou, de raiva, sabe? Que eu falo, olha, deixa para lá, a pessoa, né? Alguém vai falar o que sente, mas nunca chegar para a pessoa e falar, não gostei disso, vamos conversar, o que está errado. E essa questão do deixa para lá, eu acho que foi isso que acabou acontecendo. Nossa, gostei, assim, muito bacana, gostei muito. Claudito, a gente já está chegando para o final. Eu acho, assim, que foi uma grande experiência que eu tive, me identifiquei nessa fala sua aí. A Van também, gente, eu gostei demais.
eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. E as pessoas que tiverem alguma pergunta também pode colocar no chat, né, da ideia da igreja, e a gente vai respondendo as perguntas, talvez não responda no momento, né, mas a gente vai respondendo o que vocês quiserem de questionamento. E se vocês quiserem participar também dos cursos da Universidade da Família, como a Vanilde falou e o Cláudio falou, é só ligar no número da igreja, vai estar embaixo aí também. E eu quero agradecer muito vocês. Eu sei que vocês são uma ferramenta de Deus mesmo para trabalhar nessa área, né, tão importante e que ainda tem esse mito, né, que como você falou, né, muitas doenças a gente acha normal, a diabetes, a pressão alta, uma ferida qualquer a gente quer tratar, mas a saúde mental é muito pouco divulgada ainda. Então, Vanilde, deixe suas considerações, o Cláudio em seguida também, deixe suas considerações finais. Eu agradeço mesmo de coração, Deus abençoe vocês, viu, gente? Isso mesmo, Ruth. Eu queria completar, né, na questão que você perguntou, como que um empresário pode lidar com uma pessoa que está apresentando ali um comportamento raivoso, ou de repente até qualquer outro comportamento disfuncional. Até no caso da área da dependência química. Às vezes a pessoa está com algum problema e ela acaba fazendo uso, abuso, às vezes se tornando dependente, principalmente do álcool, da cocaína, porque ela está com uma situação que ela não sabe como lidar. Então, o dono da empresa, né, ele pode ajudar orientando a buscar ajuda, encaminhando, né? Nós temos muitos pontos de ajuda, nós temos o Amor Exigente, que é um lugar, um grupo maravilhoso de ajuda na área da dependência química. Nós temos o Celebrando a Recuperação, né, na nossa igreja, na IBAE, inclusive nós temos, que também trabalha por meio de grupos atuando em cada área dependência específica, tratando cada dependência específica, né? Quando a gente fala de dependência, né, não é só a dependência de drogas, mas a dependência na área sexual, pornografia, né, a dependência de comida, né, que entra dentro dos transtornos alimentares, dependências de jogos, né, que é muito sério isso, dependência de sexo promíscuo, né, então, enfim, tem várias dependências aí que precisam ser olhadas com atenção para que isso não se torne um problema pior. Então, os donos das empresas, os empresários, eles podem ficar atentos ao comportamento do seu colaborador e encaminhar para os órgãos competentes que podem ajudá-los em cada situação específica. De novo, agradeço muito por esse momento. Se deixar, eu fico falando aqui a noite inteira, até de madrugada. Eu amo falar sobre esses assuntos, amo a psicologia, amo a neurociência. A gente nem conseguiu entrar no campo da neurociência, se entrar, então eu não paro de falar mais. E agradeço muito, me coloco à disposição para dúvidas, podem me procurar, podem me enviar suas dúvidas, que eu respondo com o maior prazer. Muito obrigada, Ruth. Obrigada. A gente vai marcar mais algumas lives aí para a gente estar falando em outros temas, principalmente talvez da neurociência e principalmente dessa dependência que você me falou, né? São várias áreas. Cláudio Heitor, deixa... Sim, claro, agradecer, né, a oportunidade e principalmente eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com muitas coisas que eu falei aqui sobre a questão dessa emoção, da raiva, porque tem sido assim nos grupos que eu tenho feito, são grupos de 8 semanas, nas quais você tem a oportunidade de reconhecer muito mais situações, assim como você brevemente neste diálogo percebeu a questão aí do apertamento, né, dos dentes, do bruxismo, e que sim, talvez tenha sido a supressão da emoção. Então eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que assistirão esta live na noite de hoje e que fatalmente se identificarão com algumas coisas também. E isto é bom, é muito bom. Quanto mais nós reconhecermos aquilo que faz parte do nosso dia a dia, da qual nós não conseguimos nos desligar 100%, porque ela é uma emoção,
e uma emoção que nos preserva, melhor nós vamos viver, Ruth. Melhor nós vamos nos relacionar e, com certeza, melhor nós seremos para seguir o Senhor. Que isto é o intuito de tudo isso que nós fazemos. Então, nós agradecemos imensamente a sua oportunidade e estamos aí, sim, a todo vapor com os cursos da UDF, que nos motiva muito, muito mesmo. Muito obrigado, Ruth. Eu que agradeço, hein? Deus abençoe vocês. E como o Cláudio Heitor falou, né? A gente, como igreja, nós estamos aqui para abençoar a vida das pessoas e tratar o ser humano na integralidade, né? Corpo, alma e espírito, como a Van falou. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e até um próximo vídeo. Boa noite e obrigado.